Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Tech Mind. Eu sou a Jay Macedo, sou jornalista e criadora de conteúdo de tecnologia há alguns anos, não precisamos entrar nesses méritos. E este é um videocast do Chataka Brasil. Se você não conhece ainda o Chataka Brasil, tá de vacilo, porque é simplesmente o site de tecnologia líder na América Latina e também na Espanha e que agora aterriza aqui no nosso país. E o meu convidado de hoje, talvez eu tenha batido no microfone, mas vocês me perdoem, vocês vão entender a emoção. Porque o meu convidado de hoje tem tudo a ver com o JK Brasil, mas também tem tudo a ver com o meu crescimento, pois crescemos juntos, ele de um lado da tela e eu do outro. Luciano Amaral, seja muito bem-vindo. E aí, Gostou? Joy? Gostei. Porque eu acho que, claro, que acho que muita gente cresceu assistindo os programas que eu fazia e gostava das mesmas coisas, eu continuo gostando das mesmas coisas que a gente gosta. Sim. E aí que vem essa ligação toda, que é com o universo da tecnologia e tudo mais, e com os programas lá do passado também. Exato, a gente vai bater um papo, inclusive, sobre tecnologia, redes sociais, né, que está inserida no nosso dia a dia, enfim, muita coisa legal, mas eu quero saber, você veio do Castelo rá Sim. óbvio, você tinha o seu radinho ali desde cedo na Tecnologia. tecnologia, ESPN, super ligado com games, esportes, mas como você cai neste mundo de Chataka? Como eu caio nesse mundo de Chataka? Olha, o Chataka, digamos assim, que é o meu projeto mais recente de tecnologia, né? Vou ter que explicar um pouco da história. Como que eu comecei a trabalhar com tecnologia? Eu gostaria de saber, porque talvez eu não saiba Então o começo. vou tentar resumir. Lá no longínquo, e aí, nos longínquo mesmo, tô falando de 2001. Muita gente, talvez, que vai assistir esse vídeo, vai falar assim, 2001? Sim, não existia YouTube. Sim, não existia muita coisa do que você consome hoje, ou como você consome conteúdo hoje, plataformas que existem hoje, não existiam naquela época. Em 2001, eu já trabalhava com televisão, porque já tinha feito esses programas, como Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua e tudo mais, e já tinha apresentado alguns programas. Sou convidado para apresentar um programa de videogame, primeiro programa dedicado a videogames da TV aberta brasileira. Numa época que a gente tinha TV a cabo engatinhando, tudo mais, TV aberta, um programa de videogame para falar de videogame, porque naquela época todo mundo só consumia através de revistas, sabe, de outras maneiras, conteúdo de videogame, porque mais uma vez a gente não tinha internet. Basicamente uma internet que estava ali, Engatinhando. engatinhando total. E aí, eu como gostava muito de videogame, cresci sempre rodeado de muito jogo, porque eu cresci de uma fase de Atari, a 8 bits, 16 bits e tudo mais, com a evolução dos games, assim, eu acompanhei bastante, assim, porque eu sou dessa essa geração que acompanhou o começo ali da popularização dos videogames, então, tipo, eu tinha conhecimento de causa. E comecei a apresentar esse programa. E esse programa, ele virou, na verdade, só um estopim ali, um start para algo que virou depois um canal de televisão, para falar de videogame, para falar de coisas nerd, para falar de tecnologia. E a gente estava vivendo um momento muito latente porque era a virada do século. Os anos 2000, para a galera mais novinha, os anos 2000 eram tidos como os anos que a gente teria carros voadores, a gente teria teletransporte, a gente teria pessoas se alimentando com pílulas e tudo mais. Então, assim, era aquela coisa do que seria o ideal. Muitas dessas coisas não aconteceram. Não, estamos em 2025 e temos o quê? Memes com inteligência artificial. Exatamente, é basicamente isso, né? Deixa com os brasileiros que a gente resolve. Memes é com a gente. E aí, comecei a fazer vários programas ligados ao mundo da tecnologia como um todo, não só videogame. E aí, cobrindo os maiores eventos do planeta, viajando para vários lugares para cobrir lançamentos, conhecendo eventos que eu nem fazia, talvez, ideia que existiam, CES, sei lá, eventos assim gigantescos que hoje a gente já tem um conhecimento maior, a grande parte da galera que conhece e gosta de tecnologia, e de lá para cá me dediquei muito a falar de videogame, tecnologia e esportes depois de um tempo, depois do advento do YouTube, produzir conteúdo de uma maneira diferente que não só daquela que eu produzia em televisão. E aí, no fim das contas, de lá para cá, são 20 e tantos anos falando bastante de tecnologia. Hoje, o Chataka apareceu na minha vida como um projeto para a gente unir essa minha paixão e esse meu, talvez, know-how de tanto tempo falando de tecnologia, com uma plataforma nova que já é super, mas super mais do que reconhecida e respeitada fora do país, no México, na Espanha e tudo mais, mas pousando e aterrissando aqui no Brasil de uma maneira muito já respeitada pelas empresas, porque a gente conhece lá de fora. Cansei de cobrir evento com amigos jornalistas do Chataka. Tenho amigos até hoje, inclusive, Chataka México, um beijo. Vamos mandar para eles, inclusive, esse vídeo. É Devemos muito conhecer. isso. Sim, eles são gigantes. A gente vamos para Califórnia para cobrir tal evento, não sei o que, esses veículos, tal, Luciano Amaral, não sei o que, do Brasil, não sei o que, não, não, JK.
E assim, hoje a gente faz parte desse time que é muito legal. E é muito legal ser embaixador de uma marca que já começa a apresentar muitos números legais, a galera começa a conhecer. É só o começo. A galera ainda não conhece tanto quanto eu gostaria. Mas é só o começo ainda da plataforma, é normal que isso aconteça e cada vez mais com conteúdos como justamente o TechMind, a gente faz com que a galera conheça mais e consuma um conteúdo que a gente tenta trazer de uma maneira diferente. E aproveitando que a gente está fazendo essa contextualização assim do JK Brasil, para vocês entenderem, Luciano, o embaixador aqui do site, enfim, de todo o porque hoje nada mais é só site, é tudo É, multiplataforma, né? plataforma. De redes sociais, enfim, ele é o grande embaixador da marca JK aqui no Brasil. E tem um squad que a gente reúne alguns especialistas. Estou aí nessa parceria, a gente tem essa parceria dentro do squad para trazer um pouco desse nosso conhecimento, meus 13 anos aí como jornalista de tecnologia, para ajudar a alavancar isso e trazer a nossa chancela aqui, trazer esses papos legais e o nosso conhecimento. Mas eu quero saber, falando, você falou de CIES, é um evento que eu gosto muito de cobrir, é um evento extremamente cansativo. Você tá maluca. Porque assim, para quem não conhece, Consumer Electronics Show acontece em Las Vegas. Ano novo, estourou o champanhe, abraçou a família, avião. Todo mundo. Todo jornalista que vai para a CES, dia 2 está embarcando. Triste. Mas assim, gostamos, né? Mas lá você tem assim um pavilhão Muito legal. gigantesco. O que você já viu de mais legal na CES? Cara, já vi tanta coisa. É porque assim, só para explicar ainda mais o que é a CES, na CES você tem literalmente de tudo. Desde linha branca de tecnologia, então você vai ver aquela super geladeira com aquela, sei lá, com inteligência artificial, nananã. Mas você vai ter até inovações que muitas vezes você nem imagina que você vai encontrar. Talvez um dos anos que eu achei mais... onde eu encontrei coisas mais diferentes, se não me engano, foi 2016, talvez. Não lembro. Foi que eu vi desde carro trocando de cor, funilaria toda ali meio que de um LED, sei lá Também. qual que era aquela tecnologia, que eu falei, meu Deus. Televisor dobrável, que ficava dentro do móvel ali. Sei lá, Enrolava. enrolava. Uhum. Era uma folha subindo assim. Que é esse televisor muito maluco? As câmeras 360 surgindo como Nossa, e hoje é uma hypadíssimo. hoje é hypadíssimo, mas assim, surgindo como... Isso é muito legal, da gente ver empresas, por exemplo, a DJI, desse tamanho, em momentos lá, sei lá, em 2013, 14, o cara com um standzinho desse tamanho, e hoje gigantescos, assim. Curiosidade, eu cobri uma CIES, não lembro em que ano também, com a primeira DJI Osmo Pocket. Há muitos anos eu fui cobrir uma CIES e a gente estava tentando começar a levar menos equipamento, porque é uma feira gigante, Sim. você tem que ficar andando muito. E a gente estava tentando reduzir a quantidade de equipamentos e fomos testar com Tinha a as DJI. GoPro, né? As Zack Tinha, Edition, não sei o que. só que sofre em lugar fechado, né? Sim, exato. Por conta do sensor. Aí a DJI chegou com essa. Já era muito legal, só que você vê a 3 agora, eu só uso a 3 para fazer tudo. É um negócio desse tamanho. Mas naquela época era um sofrimento. Sim. Se a luz era sofrida, porque você tem que andar muito, a estabilização sempre ótima, afinal a gente tá falando de uma empresa de drone. Estabilizadores. Aham. Estabilizadores, marcas que eu não fazia ideia, mas marcas chinesas, que hoje a gente conhece um pouco mais, mas marcas chinesas entrando forte no mercado com estabilizadores gigantes, assim, não só para câmeras, mas também para smartphones e tudo mais. O que eu já vi lá? Puta, já vi de tudo. Ai, você Moto que anda sozinha, sabe umas coisas assim, já um pré inteligência artificial, motos autônomas. sabe o que eu lembro? Você deve ter participado também. Sempre tem lá uma espécie de simulador de táxi aéreo. Sim. Uns helicópteros gigantes. A Uber geralmente está junto e tal. Isso tem muito lá. É o tipo de coisa que a gente consegue ver que dá um vislumbre do futuro, né? E sabe umas coisas? Aí tem um pavilhão lá que parece uma grande feira de venda de bugiganga. Adoro. E ali é o néctar do néctar, ali é o creme de la creme do negócio. Porque tudo bem, se você é a BMW, apresentar um carro, tal, nanã, se você é uma Mercedes, se você é uma Sony. Samsung, se você é uma... Você tem estantes grandes, tá lá. Só que lá é o cara que tem uma empresa desse tamanho, só que ele tá vindo apostando numa ideia. E aí tinha umas coisas muito legais. Eu lembro que um ano a gente tava passando assim, eu vi um cara com um colete, né? Que era um colete assim, que era tipo como se fosse uma armadura, mas era um colete que vinha até as pernas, tal, não sei o quê. E eu sempre gostei de game pra caramba, fiquei olhando, calma aí, é o que eu tô pensando que era justamente pra te dar uma experiência ali mais realista de um jogo de tiro, pra você sentir os pontos de pressão na hora que você é atingido dentro do jogo. Falei, vou testar. E aí a gente tá sempre junto, né? Tem sempre alguém junto. Falei, vou testar, vamos lá. Isso aqui já vamos gravar um negócio aqui, porque deve ser legal, não sei o aqui. Meu, mas não era uma pressãozinha. E aí era o inglês do rapaz, porque ele era um chinês.
a gente não se comunicou tão bem assim para ele me Acontece com explicar. frequência na Para ele CS. me explicar assim, que assim, ó, irmão, é uma pressão. É para você É um ter medo. simulador de É para tiro. você ter medo que na hora de jogar, você vai ter medo de levar os tiros. Mas não tinha me explicado. Aí, nossa, na hora que eu levo primeira pressão, falei, não, deve estar. Eu achei que estava errado. Eu achei que assim, meu, sei lá, às vezes um ponto aqui de pressão tá errado. Aí de repente ele viu, meu. Aí ficou muito legal o conteúdo que a gente gravou, tal, não sei o quê. Mas isso eu lembro perfeitamente, porque foi, nossa, foi uma porrada, até ficou roxo os pontos. Mas é esse tipo de coisa que, na época, tipo, essa coisa de a gente ter uma experiência mais real com o jogo, por exemplo, encontrar no standzinho pequenininho, é encontrar um simulador já do que seria um exoesqueleto, são nesses lugares. Por isso que eu acho tão legal um evento como esse. Nossa, eu tenho uma experiência de falando de experiências de CS, não lembro quantas eu cobri também aí nos últimos anos, sei lá, 8, 9, 10, não sei, perdi as contas de quantos ano novo precisei interromper, praticamente sair de viagem para isso, mas eu lembro especificamente de um que foi quando triste, desculpa o momento triste, tá galera, vou baixar o clima, quando a Covid chegou, porque aqui começou em março mais ou menos, né, e janeiro teve a CS, porque ainda tava muito lá na Ásia, só que gente, é uma feira em que, como você não falou, tem muita gente que vem da Ásia expor os seus Muita. produtos. Então, eu lembro que todo mundo voltou meio esquisito. Mas ninguém sabia o que era. Janeiro, aqui no Brasil, ninguém sabia o que era. E aí, depois de um tempo, saiu uma notícia de que possivelmente foi um dos centros. As pessoas não estavam acreditando no potencial daquilo. E aí, na CS, com esse encontro gigante de pessoas, Encontro deu mundial, né? mundial. Aí foi péssimo, né? Depois aqui no Brasil, a gente ficou todo mundo meio ruim, mas todo mundo ficou quieto, descansando, achando que era um pós-evento. E aí depois aconteceu tudo o que aconteceu. E eu lembro que teve e aí, a CS volta ou não volta? Sim. Porque, né, um evento Os muito grandes grande. eventos sempre sofrem. E a CS em número de visitantes, é um negócio muito absurdo. E todos esses eventos sofrem com isso, né? Sim. Da extinção ou não deles. Sim, a MWC é um outro evento, que é a Mobile Sim. World Congress, que é mais focado em celular, que na verdade teve uma mudança muito grande. Esse acontece em Barcelona. Ele teve uma mudança muito grande ao longo dos anos, que eu acho que reflete muito também o mercado, né? Porque antes a gente via muito lançamento de celular lá. Só que há alguns anos não é mais tão comum. Por exemplo, a Samsung saiu para fazer o seu próprio Unpacked. As marcas saíram desses eventos para fazer os seus próprios eventos. O tamanho que ficou a importância do celular na vida da gente. Desse ano, né, que eu fui, por exemplo, você vê muita coisa relacionada à conectividade. Então você vê mais marcas de conectividade do que dos celulares em si. E isso mostra que uma feira de mobile, hoje em dia, ela mudou de foco porque as empresas estão tão grandes, estão ganhando tanto, faturando tanto com celulares, que elas precisam sair daquelas feiras e fazer o seu próprio grande evento. O maior evento de games da história dos videogames, que é a E3, a Electronic Entertainment Expo, sofreu exatamente disso. Assim, eu também cansei de cobrir E3 desde a década, sei lá, desde os anos 2000, cobrindo o E3, a última em 2019, eu estava presente também, e ao longo dos anos, foi sofrendo com isso, porque assim, olha, tá deixando de ser relevante. Tá deixando de ser relevante porque as empresas, acho que se não me engano, a Nintendo foi uma das primeiras a deixar de fazer o seu evento presencial lá com os grandes anúncios para fazer digitalmente. E aí, uma atrás da outra, foram deixando e por que dividir tanto espaço com tantas empresas ao mesmo tempo se eu posso fazer o meu só? E aí foi e é muito emblemático isso assim, porque como eu trabalho com tech há tanto tempo, é triste por um lado, e é natural que isso aconteça, mas é muito triste por um lado, porque são tantas histórias de coberturas, tantos amigos que a gente vai adquirindo ao longo da história, e tantos lançamentos que você vê que não deram em nada, e muitos outros que viraram gigantes, assim, do universo dos games, falando particularmente dos games, assim, que é impressionante, e é muito orgulhoso estar presente nesses eventos, né, assim. Eu acho muito importante, muito engrandecedor, né, pra gente também, pro nosso trabalho, a gente estar presente nessas feiras. Eu também acho muito triste essa extinção cada vez maior. A MWC também estava nessa de vai ou não vai, mas está lá se mantendo ainda. Mas eu acho triste, porque é o que você falou, a gente faz muito networking, a gente aprende muito com as pessoas que estão lá, a gente tem a oportunidade de, seja nos games, você falar com alguém que está ali por trás do desenvolvimento, no caso de produto, com alguém que ajudou a desenvolver aquele produto, você consegue cavar ali coisas que você nem sabia que existia, e você andando naqueles pavilhões você encontra e acaba bombando nas redes sociais, por exemplo. Sabe uma coisa que você falou que eu achei engraçado, que assim, agora eu tô pensando aqui, nossa, é verdade. Quando você falou de, pô, eu tava visitando lá o stand da DJI e tal, não sei o que, a gente precisava usar menos equipamento, levar menos coisas, tem que ser mais leve, tem que ser mais prático, a gente tem conteúdo e cada vez mais com vídeo,
e não só vídeo, mas texto, muitas coisas para subir. O jornalista tinha essa função de One Man Army ali, né? Sim. Cobrir tudo. E lembrando que nos primeiros eventos era isso, assim, era câmera, tripé, era luz, era microfone e tal, não sei o que, como hoje, muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E nem sempre a gente conseguia credenciar equipes inteiras, né? Porque Sim. mesmo trabalhando em site, você tendo equipes, Com eles, custo alto, né? e às vezes eles não deixam. Falam assim, não, só foi aprovado a marca que convida, às vezes fala, não, é só um jornalista. Isso é legal de falar. Muito o Bastidor. outro lado, os bastidores, que às vezes a galera nem sabe assim, nossa, aquela equipe foi com. Os caras foram com 3, a equipe porque foram com 3, foram com 1. Isso é muito legal, que as pessoas nem imaginam essas coberturas grandes. Né? Não. Ah, e se é especificamente, quando você chega no estacionamento que tem aqueles caminhões do The Verge, do CNET, dos grandes sites de tecnologia lá dos Estados Unidos, eles têm caminhões inteiros de Sim. equipamento. Estúdios. E chega para editar e postar na hora. Chega a gente com o nosso tripé, a câmera, eu no auge dos meus 48 quilos, carregando tudo. As pessoas não sabem, acham que é tudo muito glamouroso. Isso é uma coisa interessante da gente trazer, Nossa, né? cansei de fazer isso. Vai lá, arruma a câmera, tá, não sei o que, né? Vai falar com tal executivo, deixa tudo certinho, não sei o que. Vou lá, ajusta a câmera, vira o visor, na época quando a câmera tinha o visor já, virava o visor, dá o rec, não sei o que, tem que ficar esperto. E se você grava, você não tá monitorando o áudio ali, não sei o que, é impressionante. Você pode perder uma entrevista inteira. Mas a gente tá falando que muitos desses bastidores são muito legais, depois se você lembrar pode trazer mais à tona pra gente. Mas eu queria saber de hoje, a gente falou muito de coisas conceituais, porque esses eventos também têm muito conceito nessas feiras, são um pouco da vitrine do que a gente vai ver e um pouco do que as marcas pensam como conceito. Mas falando do que já está no mercado, você tem hoje em dia um produto, ou uma tecnologia, um software, alguma coisa que seja seu queridinho do momento, queridinha, alguma tecnologia? Mais relacionado ao trabalho, bom, acho que inteligência artificial de uma maneira geral, né? Acho que Você é um assim, hard user? sou um hard user, porque me facilita a vida no trabalho de maneira absurda. Eu acho que, e é engraçado falar isso, né? Me facilita a vida no trabalho de uma maneira absurda. Algo que, na teoria, vai me substituir no trabalho de maneira absurda. Então eu falo assim, então vou te usar enquanto você não me substitui. Enquanto você não me usa. É basicamente isso, porque assim, bom, não só para roteiro, não só para, sei lá, muitos outros usos que eu acabo fazendo de uma maneira muito mais rápida para pesquisas e tal. E eu acho que a inteligência artificial hoje tem um lugar no meu uso, porque falando de hardware em si, eu acho que não tem um aparelho, um device que eu acho que assim que é o meu queridinho de qualquer maneira, mesmo porque a gente vive trabalhando com isso, a gente tem uma rotatividade de hardwares novos e a gente tem que a gente aprende a se desapegar tão facilmente de plataformas, de não sei o que eu acho que a gente acaba não se pegando tanto. Mas eu acho que inteligência artificial acho que acaba sendo o meu grande queridinho hoje para facilitar no dia a dia. É porque eu te pergunto isso porque eu ando obcecada com óculos, todos os tipos, eu quero testar todos os tipos de óculos inteligentes possíveis. E agora a gente chega nessa versão que já tem tela e tem. Mas não é engraçado para você falar de óculos de realidade aumentada, realidade virtual, de óculos 3D e tudo mais? Porque eu falo isso direto, que falo assim, gente, porque a gente está vivendo uma novidade, que são os óculos. Os óculos e essa vontade existe há muito tempo. E ainda não chegou o momento, ou então aquele grande produto que vai revolucionar o mercado. Exato. Né? Mas eu tive uma experiência muito positiva e curiosa. Protótipo. Tá. Do Google, lá no Google I.O. desse ano, que era um protótipo feito em parceria com a Samsung, mas que não vai ser, eles deixaram bem claro, não, a Samsung é nossa parceira de hardware só para fazer esse protótipo. Tá. E aí a gente vai vender isso para o mercado, que é o Android XR, uma versão do sistema para a realidade... Que ele é horroroso, né, esse protótipo. Não, esse que eu testei lá, ele era um óculos normal. Tanto que a gente foi numa sala fechada, alguns jornalistas selecionados eles levaram, a gente teve uma filinha lá, e a gente pôde gravar um pouco, mas era um protótipo... Eu vi aquele outro protótipo deles que é horroroso, que era tipo todo quadradinho. Não, esse já parecia um óculos, parecia inclusive o óculos que eu estava usando, que eu uso óculos, né, sou míope, parecia esse estilo de óculos de armação mais de acetato. Sim. E eu falei, gente, mas e aí, por que vocês não colocam isso no mercado? Aí eles o preço para fazer isso é inviável, né, por isso que a gente fez essa parceria para demonstrar para outras marcas com o que é possível fazer. Trabalhar para uma viabilidade. Exato. E aí eles anunciaram, inclusive lá no Google, eu acho que não chegou ainda no mercado, que algumas marcas parceiras, mas marcas de óculos de luxo, iam lançar. E aí vai para a parte do design, que eu tô muito curiosa para ver. Nossa. Vão ser caríssimos, porque são marcas sim. que a Beyoncé faz publicidade, sabe? Uma coisa extremamente para moda de alto luxo, alto padrão. E aí eu tô curiosa para ver como isso vai chegar, mas com essa tecnologia já embarcada. Então eu tô assim, querendo ver os próximos passos. Será que agora vai? Porque a gente vê isso em... Acho que os últimos 2 grandes booms,
o Vision, né? Acho que chegou com esse, talvez, claro, a marca muito forte, um brand muito forte, então vamos revolucionar a sua vida. Ainda não revolucionou, não foi o que aconteceu. O amigo que eu conheço que tem, ele diz que o dele está pegando pó na prateleira. É isso, porque assim, novas experiências, aí não importa onde elas sejam, né? Assim, muitas das vezes elas acabam sendo a experiência para você mostrar para visitantes da sua casa. São muito legais. A gente que trabalha ainda tem um motivo para testar isso, né? Porque a Sim. gente tem que passar a nossa experiência. Agora, para o usuário final. Do usuário final, você fala assim, será que vale esse investimento todo para você ter uma experiência ali? Você vai ter aquela experiência aquela hora, você vai achar incrível, mas você vai dar continuidade para isso? Eu vi que alguns profissionais conseguiram até pintar telas, pintar paredes, não sei o que, usando alguma coisa de Apple Vision, por exemplo, mas Meta com Ray-Ban, acho que foi uma parceria, no mínimo, interessante. Eu tenho um também, e logo, quando não é trabalho, eu também sou um early adopter, assim, muito... Eu sou nerd também. eu não consigo. Aí eu tava viajando, eu fui viajar, eu falei assim, nossa, deixa eu colocar um negócio aqui no calendário. É amanhã o lançamento, né? Tava nos Estados Unidos, eu falei assim, vou comprar. Vai comprar. Aconteceu a mesma coisa. Mesma coisa Vou comigo. comprar. Que eu acho um uso interessante. Eu consigo utilizar para situações normais. Assim, se você fala assim, você usa todo o potencial do... E ele tem a estética. Ouvir música, eu acho. Ele tem a estética da Ray-Ban. Eu acho que esse é um ponto muito Esse é um positivo. ponto. Mas eu uso para ouvir música. Que eu acho uso muito predileto. bom. Ninguém percebe que você muito deixa de bom. tocar de fone. Mas é isso, eu acho que é algo que ainda tá para vir. Desse jeito que você tá me contando, Foi bem legal. aí eu acho que assim, tem um divisor de águas aí bem grande. E eles disseram que ia chegar até o final do ano. Tô esperando aí essas marcas. Depois, não vou lembrar de nome, que é uma marca que acho que Esse é tem seu no queridinho Brasil. agora? Então é o seu Minha obsessão. novo... Minha obsessão tech agora porque eu quero testar todos os que já tem, para quando chegar nessa, tipo, essa coisa que seja realmente palpável para as pessoas comprarem, até em termos financeiros, Sim. eu quero já estar preparada, que nem eu fiz com os rings, né? Mas quais são as utilidades? Agora a Sim. gente tem, por exemplo, o Ray-Ban Meta Display. Tá. Estou com a pulseira aqui com ele guardado ali, porque ele é gigante. Sim, ele sim. é imenso. Então, assim, aqui ia refletir horrores, por exemplo, no estúdio. Então, não dá. Mas você consegue ver um mapa, por exemplo. Você tem um mapa, você consegue a pé, porque né, ele corta quando você está dirigindo, mas você está a pé, você consegue, em vez de ver no seu relógio ou no celular, você consegue ver aqui para onde virar. Isso é bem legal. E você vê o mapa bem direitinho. É bem legal. Você fazer alguma... Claro que isso é só um dos tipos de utilidade, porque aí dentro dos desenvolvedores, vamos lá. Tá bem fechado ainda. Turismo. Tá bem fechado ainda. Tô com meu óculos aqui, por favor. Eu quero, toda vez que eu olhar, quero uma descrição desse monumento. Exato. Aí vai embora, né? Vai embora, porque por enquanto tá muito fechado. Você consegue ver notificação do WhatsApp. E aí, essa pulseirinha que controla ele, né? Então eu fico que nem uma maluca assim, né? Porque você faz esses gestos de controle com a mão. E aí eu tô andando na rua, eu fico assim, né? Tipo, o WhatsApp, eu dou play só pra ver aqui alguma coisa ou ouvir um áudio. Então você consegue mandar áudio. Só que, cara, não dá. Eu não consigo nem andar e beber água na rua. Você acha que eu vou conseguir andar e ficar vendo o WhatsApp? Mas você usa inteligência artificial também, né? Também, mas tem a mesma Meta AI que tem no Ray-Ban já, né? Aquela de conversação, só que com a possibilidade de te trazer imagens ali. Então é interessante, mas caríssimo ainda pra gente. Não comprem ainda. Viável. Não comprem, mas eu tô Mas obcecada. é isso, é posicionamento, tudo que envolve grandes lançamentos de tecnologia, né? Sim. Passam por algumas fases, posicionamento, até virar de uso de grande massa, como o próprio celular, que hoje é algo banal, mas não era assim. Acho que demora um tempinho mesmo, tem a maturação do produto. Nem todo produto é para todo mundo. Tava até falando com um amigo meu que trabalha aqui, que chama Vinícius, você conhece ele, com certeza, que diz assim, essa mania de todo mundo achar que todo produto é para todo mundo, essa é a maior falácia que você pode acreditar. Primeiro, nem todos os produtos são para o seu bolso. Começa por esse a gente já limita por aí. Exato. Que aí você está falando de um óculos, por exemplo, que vai chegar num preço que não é para a maioria do bolso de ninguém. E então, não precisa. E não precisa. E o que você precisa? E geralmente a gente compra produtos de tecnologia não só pelo produto. Isso as pessoas talvez... A marca também te vende não só pelo produto. Às vezes a marca está te vendendo algo que talvez não passa despercebido por você, mas está te vendendo status, está te vendendo outras coisas que você está comprando também por aquilo. Sim. Você está comprando para se sentir na moda, você está comprando para se sentir bem e com parte status. De um grupo, talvez. Parte de um grupo. Então, e aí não adianta, se você tem um celular, sei lá, um flagship tal, que custa R$20 mil, muitas vezes você não vai utilizar tudo isso.
mas você está comprando por outras maneiras, outras questões. Então, acho que é legal a gente falar disso, porque às vezes as pessoas vivem que absurdo tal celular custa tão caro. Mas aquele celular talvez nem é para você. E não compra, tem essa opção. Eu sempre tento deixar isso claro nos reviews que eu faço, né? Falar assim, gente, sejam conscientes na sua compra. Existe produto para todo mundo, para todos os tipos de bolsa. Seja consciente, você vai gastar o que você não tem ou não precisa só para realmente estar ali? A gente sabe que essa demanda, o famoso capitalismo está aí para isso, né? A afeição, né? Mas isso me traz um pensamento que eu não sei se você tem acompanhado tão de perto, assim, focado principalmente em celulares e até wearables também, relógios. As marcas estão indo muito pro lado de lifestyle. Exato. Quando a gente vai em cobertura de evento, você vê que é Exato. muita gente de lifestyle, não é só sobre tecnologia. Não é sobre tecnologia, mas é justamente isso. E eu acho que assim, a gente tem campanhas de marketing em tecnologia que deixam muito claro que o aparelho em si, o device, o hardware em si, ele tem que ser, nas campanhas, ele é colocado em segundo plano. E o primeiro plano é como ele vai mudar a sua vida. Eu quero que você gaste com esse celular, com esse wearable, uma mudança na sua vida. Aí você vai me pagar. Porque as marcas, eu acho que entenderam isso também, que assim, de ano após ano, eu preciso que esse cara compre um celular, que esse cara compre um relógio novo. Só que, cara, se eu falar para ele, ó, você vai ter 11% a mais de bateria esse ano, é suficiente para o cara gastar mais 8 mil, 10 mil reais no celular? Talvez não seja. A grande sacada é, calma, que agora o seu celular, ele também vai monitorar o seu sono, vai monitorar a sua, sei lá, a sua ovulação, vai monitorar coisas, o seu filho, ele vai fazer parte da sua vida. E a ideia é cada vez mais essa. Com inteligência artificial, você está me falando isso? Sim. Agora você vai usar a inteligência. Aí você está entrando numa seara que não é só um celular. Não, e você trouxe um ponto que me lembrou no dia que a gente está gravando, pelo menos, ontem anunciou a Honor, né, que é uma marca chinesa, fez um anúncio durante o lançamento de um celular, mas não foi o celular que chamou a atenção, porque eles estão com um projeto que envolve robótica e humanos. A ideia deles é trazer cada vez mais, acho que chama Projeto Alpha, anunciaram no começo do ano e estão trazendo algumas inovações. E aí eles demonstraram um celular que a câmera simplesmente... O dobrável, que a câmera dobra para que parece um DJI. Parece um... Exato. Eles fizeram isso ontem. Isso é parte de um projeto deles. Então, já queria comprar. Então, vou mostrar na MWC do ano que vem. Não à venda ainda, mas vou mostrar lá. Sim. Só que um detalhe. O que me chamou a atenção foi a fala deles para a imprensa. Eu não vi a fala, só vi os vídeos e as fotos dele dobrando, desdobrando, que eu já achei sensacional a telinha cobrindo ali, ó. Sensacional, super diferente. Me lembra um Zenfone que foi lançado, Zenfone 6. Lembra que ele virava a câmera? Nossa, só que Zenfone. Nossa, aqui já. Não, tem o 10, foi o último. Tá. Há não sei quantos anos. Mas me chama a atenção que a fala deles foi assim: o objetivo deles com esse tal projeto Alpha é integrar cada vez mais a inteligência artificial, a robótica e o seu celular ser parte da sua vida. E eles usam palavras muito emotivas, tipo felicidade, colocando a responsabilidade desse tipo de coisa nesse projeto Alpha, que vai ser essa integração humano-robô-celular. Eu falei, gente, sou eu que tô ficando um pouquinho assustada com essa fala. O que é isso? Você deixa ali, por exemplo, sei lá, por indução, você deixou carregando na sua escrivaninha ali o celular. No meio da noite, o celular vai... Imagina, gente. Começa a fazer uma live do seu sono. Acorde. Vai falar acorde, coloca a luz na sua cara assim que abre. Joyce, acorde agora. Bem Black Mirror. Aliás, a gente vive um Black Mirror. Total, né? Total. Você é fã de séries? Gosto muito de séries de tecnologia, assim. Essas séries gosto de séries de viagem no tempo, que envolvem... Da vida. Exato, assim, sabe? Cabeçuda. Uns macacos, umas coisas assim de viagem do tempo, alteração de linha do tempo, etc. E como tecnologia... Acho que um dos episódios que me marcou de Black Mirror, por exemplo, que mais marcou, é justamente que é algo que... Neuralink, Elon Musk, um abraço. Que é essa coisa da gente ter um monitoramento 24 horas full time, através da nossa retina, com um grande HD, que a gente consegue dar um rewind, a gente consegue checar. Nessa hora eu acho que a Joyce me tratou mal. A Joy, ela não foi legal comigo. Ela não foi? Será? Calma aí. Volto lá pro exato ponto que a gente tava aqui. Você viu a cara dela pra mim? Ela não me... Cara, eu amo esse Isso episódio. Bom, a gente tá falando de óculos. Exato. A gente tá falando de
E já tem nuvem, desenvolvimento inteligência artificial. de lente que grava também. Óbvio, muito embrionário. Bom, Mas a gente tem hoje, por exemplo, sistemas de carros autônomos e carros, não só autônomos, mas carros normais, já com que isso o celular já faz, todo mundo já faz, quando você tira uma foto, ele já começou a capturar aquele momento pontuante, você consegue, de certa forma, carros, se você bater o seu carro, você tem uma tecnologia lá de você conseguir capturar 30 segundos antes, ou um minuto antes, para saber o que aconteceu, exatamente quem foi o culpado. Ou seja, é mais ou menos isso, de uma maneira mais simplória, lógico, sim. mas acontecendo. Mas eu gosto do debate que esse episódio especificamente gera. Se não assistiram, gente, assistam o episódio do Esse Zac episódio que eu Efron. tava contando aí do Ele é incrível. E eu lembro que falaram traição e etc, essa parte, né? porque vai pro viés psicológico da coisa, Isso. porque o cara começa A ética do ver o que negócio. tá acontecendo em volta, ele começa a achar que a mulher dele tá. E aí vira uma loucura na cabeça da pessoa, a pessoa fica dependente daquilo. Eu lembro que na época eles chegaram a falar que ia ter um spin-off, que ia virar um filme isso. Eu tô esperando até hoje, porque eu fiquei traumatizada com esse episódio, como vários outros. Nossa, e esse episódio é muito louco. Mas agora que você tá falando, eu tava lembrando aqui, porque ele percebe a reação dela para uma fala de um cara, supostamente que ele acha que com quem ela tá tendo um caso, e aí ele volta lá no arquivo dele, volta lá pra saber e debater com ela justamente isso. E vira aquela dubiedade, né? Na verdade, tem muitas questões que foram antecipadas ali, de certa forma, né? De inteligência artificial, Sim. que a pessoa pode... Esse é um ponto muito maluco também, né? E que é, na verdade, não tão distante. Você falou de Neuralink, por exemplo, de Elon Musk, de trazer ali a memória de alguém que já faleceu. É eterna memória, a pessoa eterna, né? Vida eterna ali. Você é da pessoa que quer vida eterna? Se você pudesse ter um superpoder, seria esse? Nossa, eu nunca pensei nessa... Do nada, joguei um superpoder da vida aqui. eterna. Porque tem gente... Só que o questionamento é o seguinte, é pra vocês também que estão olhando com essa carinha. O questionamento é o seguinte, você quer vida eterna? Eu não, já Só que, só que o seu corpo tem que morrer agora. Fica só o cérebro. Você topa? Fica que nem o do Power Ranger. Pode ser. Não, eu sei que... Meio Robocop, sei lá, uma coisa... Eu não quero não, gente. Você não quer vida eterna? Não, imagina. Só você, as outras pessoas não. É um superpoder. As Não, outras mas pessoas seguem. se a gente chegar nesse patamar de tecnologia, não vai ser só você. Não, mas é um Vai começar só com a superpoder. galera com muito dinheiro, é igual o óculos que a gente tava falando. Agora é um superpoder. A gente foi pra A vida parte eterna da Gucci, a vida eterna das grandes marcas, da Hermès, a vida eterna da Hermès lá. Os óculos, você falando dos óculos, eu tava pensando, que marca será que ela tá falando aqui? Não, é uma marca muito específica. Depois eu vou dar uma olhadinha. É uma marca que eu não conhecia pessoalmente e eu fui ver que é bem de óculos de luxo. É bem específica lá dos Estados Unidos. Tá. Depois você dá uma procuradinha, eu não lembro o nome. É um nome bem diferente, mas não é nenhuma dessas mainstream, assim. Mas você acha que uma galera não vai querer vida eterna? Muita gente, O próprio o Muskzinho da galera, ele é o primeiro. Certeza, ele tá tentando já levar a gente para outro lugar. Exatamente. Agora, vamos levar o exército de robôs para Marte para eles já prepararem Marte. Aí já tem uma outra ala que fala assim, não aguenta irmão, seus robozinhos aí não aguentam 2 minutos em Marte com a radiação, irmão. Você tá louco? Eu adoro essa discussão também que tem da galera de ambos os lados. Não, e a gente tá falando, por exemplo, de tecnologia para Marte, e é curioso que eu tava em algum lançamento recentemente de celular ou de relógio, não vou me lembrar agora, e eles estavam falando de uma tecnologia que é usada no rover, na rover lá, no robozinho. Sim, que vai lá no carrinho. No carrinho que vai lá. Pra Lua, vai pra Marte. Cara, e eles têm uma mesma tecnologia que é usada nele, que é usada para fazer, eu não lembro se era o relógio ou o celular, algum componente ali, ou seja, as coisas estão super, hiper conectadas, né? Assim, a gente tá falando de uma tecnologia que tá lá, mas que também funciona no nosso dia a dia. E assim, a gente é um mundo sem fim se a gente for atrás disso, né? Você ficou brincando da história do mundo da Lua, né? De viagem espacial e tudo mais. Recentemente teve uma exposição aqui em São Paulo falando um pouquinho da história das grandes viagens espaciais, tal, para a Lua, principalmente, né? Lógico, isso aqui não só de satélites que são enviados para mais longe, mas da Lua, tal. E, claro, já focando nas próximas grandes missões espaciais, tal. E aí com Elon Musk, não sei o quê. Aí você para pensar, na década de 60, 70 ali, as naves, Joy, era um papel alumínio ali que o cara metia. Corajosos. Era sabe aquela geladeira de isopor? Parecia as que você construía. A geladeira de isopor que o cara mandou na maiorzinha. As coisas que você construía lá. Parece uns projetos de feira de ciências lá, que os caras falam, irmão, e se a gente botar um foguetão aqui, 700 mil litros aqui de querosene, banheirinha de isopor, mete um alumínio e manda os caras pra lá. E um cachorro, por que não? É isso que dá margem pra galera mais maluca falar assim, não. eu duvido que o homem foi pra Lua.
Porque, de maneira geral, parece muito Surreal. frágil, né? E essa evolução é muito maluca. Bom, a gente tem foguetes com uma precisão tão grande que conseguem voltar para sua base de lançamento, né? Isso E é. no mar, isso é bizarro. E aí se a gente parte para essa discussão da evolução das coisas, aí daqui a pouco a gente pode até falar para onde a gente acha que isso vai, é muito maluco o GPS, né? Que a gente tá falando de localização, geolocalização de foguete voltando para a base. Pô, há pouco tempo a gente estava tendo que se localizar com mapa, né? Sim, eu usei muito mapa, aqueles gigantes que você vai para Ah, pula para para. outra página, Você nem tem sim. idade para isso. Como é gentil, né, gente? Mas eu tô te falando, Sério? crescemos juntos ali praticamente. Mas você tinha. E era uma coisa, gente, que não fazia nem sentido, porque terminava numa página, você tinha que pular para uma É, página que era super longe. É uma loucura, mas enfim, vocês não precisam fazer as contas da minha idade, né? Vamos falar sobre o futuro, então. Falamos sobre o nosso passado, sua trajetória, onde estamos, onde você acha que vamos chegar, o que você acha legal e o que você acha que pode ser não tão legal assim da tecnologia. eu acho que, falando de coisas mais palpáveis, tá? Falando de coisas mais, não muito longe, assim. Porque se a gente for viajar pra muito longe, aí eu quero teletransporte. Eu sou do Eu time, também. eu sou do time teletransporte, assim. Esse seria meu superpoder. Nossa, eu gosto muito. Mas, assim, de coisas reais e coisas possíveis e plausíveis, eu acho que o nosso futuro, que não tá muito longe, que eu acho que é o futuro mais plausível para uma mudança mesmo até de qualidade de vida, agora foi minha vez de bater aqui no microfone, é, eu acho que os carros autônomos, de maneira mais massiva, presente, com uma mudança na locomoção das pessoas, de uma qualidade de vida até para as pessoas, por você ter aí tudo tem dois lados, tá, gente? Quando a gente fala de tipo de uma grande massa e aí uma frota real, 100% de carros autônomos, é claro que com a utilização de inteligência artificial e tudo mais, a tendência é que a gente tenha fluxos maiores e melhores nas grandes cidades, mas que, por outro lado, podem gerar. É uma máquina que está tomando decisões no final das contas, né. Mas e isso é muito maluco, porque a gente precisa evoluir muita coisa básica para chegar lá. Básica. Porque aqui, por exemplo, no Brasil, o Tesla não consegue usar 1/10 das É coisas que isso. ele tem, porque a gente não tem as faixas delimitadas de uma maneira correta. Um exemplo Ou esdrúxulo. padronizadas, né? Que Exato. é isso, teria que ter uma padronização geral. Então, assim, quando eu falo de futuro, acho que isso é um futuro que talvez esteja mais acessível, mas um futuro distante ainda. E a gente está discutindo ainda se é carro elétrico, se a gente está Uhum. discutindo se é hidrogênio, a gente está discutindo outras coisas. Mas eu acho que é um futuro mais plausível que a gente. Esse eu acho que a gente vê acontecer. É, eu também acho que a gente tem evoluído bem nessa parte. E as pessoas querem muito prezar isso, como você falou, de trazer mais qualidade de vida, né. Eu pelo menos quero que a tecnologia me traga É isso. qualidade de vida, me dê tempo para viver a minha vida, Eu sabe. acho que esse tem que ser o foco. Eu acho que o uso da inteligência artificial, o uso de robôs, é para qualidade de vida. Claro, a gente sempre imagina que todos estamos prezando pela não extinção do ser humano com esse Vamos partir desse avanço de princípio. tecnologia. Se todos estamos pensando iguais, bem provavelmente não. Porque, assim, existem riscos aí que eu acho que muita gente acha que, às vezes, por conta de ganância, por conta de outras coisas, coloca esses riscos embaixo do tapete. Mas eu acho que essa evolução da robótica, da inteligência artificial e principalmente da mobilidade urbana, eu acho que é algo que é muito plausível e que a gente vai poder acompanhar mais em breve, assim. E é um sonho, principalmente, gente, não sei como é na cidade que você está, no estado em que você está, mas em São Paulo está cada dia mais impraticável, né, se deslocar. Impraticável. Impraticável. E assim, e tem explicações e teorias de cientistas onde o trânsito para sem ter motivo para parar. Esse é que é o mais louco. Existem estudos, tem teorias e tem prática mostrando que isso geralmente acontece. Talvez com algo mais organizado que o computador e a inteligência artificial conseguiria trazer, eu acho que a gente pode amenizar isso. É um problema porque é um problema de contingente, tem muita gente. Isso a gente não vai Sim. eliminar totalmente, mas eu acho que aí filmes de inteligência de ficção científica, grandes esteiras que estão sempre em movimento, Jetsons. sabe aquela coisa? Acho que não é bem por aí, mas eu acho que agora a gente está vivendo já o momento das pessoas quererem carro que voa, drones de locomoção e etc. Continua sendo uma tara, mas isso eu acho muito mais complicado porque a gente Também. envolve segurança aérea, aeronáutica, e aí eu acho que aí vamos deixar para outro momento. Eu também acho que isso é bem, bem lá para frente, mas é algo que, como a gente comentou, a gente vê em feiras de tecnologia e inovação como a CIES. Eles têm ideias para isso, só que, óbvio, isso depende de regulamentação. A gente não está conseguindo regulamentar nem o básico, né, gente? Redes sociais.
É Que é isso. um campo ainda, é uma terra bem complexa. Fica muito mais no campo do temos que mostrar uma novidade. Sim, Agora, bom, a gente tem entregas de comida por Android, por drone, sim. que é algo que, na teoria, seria lindo. Mas na prática não é bem assim, né? Áreas afastadas para levar medicação, tem esses usos, mas são muito pontuais, né. Sim. Agora eu falei de redes sociais, você, como todos nós, deve ter sido forçado a estar nas redes sociais, porque todo mundo hoje em dia precisa estar nas redes sociais de alguma forma, né. Mas como você enxerga isso? Você acha que é uma plataforma, que é realmente benéfica ou que ela está se perdendo? E como que você enxerga essa parte da tecnologia aliada às redes sociais? Porque é ótimo, no meu ponto de vista, pelo menos, eu acho excelente a gente ter ali uma comunicação massiva, você conversar com Sim. parentes distantes e tudo mais, mas eu acho que principalmente para quem trabalha com redes sociais, seja gente que trabalha com comunicação ou até um médico hoje em dia, porque quem não vai olhar se o médico tem um Instagram, se vai no Com médico ou não? certeza. Você como você enxerga essa pressão, por exemplo, de redes sociais? Eu acho que redes sociais, a ideia, conceito, as plataformas, de uma maneira geral, não estou falando da regulamentação em cima das plataformas ou de como das regras com que as plataformas se regem, se autorregem. Não estou falando isso, estou falando de maneira geral. São ótimas ideias, uma comunicação e algo que veio para ficar, mas se perdeu, falta regulamentação, assim como meios de comunicação tem que ser regulamentado porque não é terra de ninguém. São crimes acontecem, acho que tem muita coisa que envolve uma rede social que muitas vezes por ser algo mais do dia a dia, por ser algo mais fácil, por ser algo que as pessoas sentem que elas têm controle total, elas não se dão conta que muitas vezes elas estão à mercê, ou então pessoas queridas, ou pessoas ou menores de idade, estão à mercê de muitos perigos. E as pessoas fazem coisas que elas não fariam na frente de outra pessoa, né, ela não chegaria e falaria na sua cara, Exatamente. tipo: "Ai, eu odeio você, eu odeio o jeito que você fala". As pessoas Exatamente. perdem essa linha do que é e não é, né, e eu acho que a gente tá num ponto já 2025, né, gente, já dá pra gente melhorar isso. E aí é além, né? Porque assim, não é simplesmente frases que talvez não falaria, não, mas praticam crimes Sim. Eu acho que o que mundo dos muitas vezes. games é complexo pra isso, né. Total, total. E aí você tem uma questão de misoginia, de xenofobia, de racismo, etc, que, que tem que ser regulamentada. Que é porque, na verdade, é uma grande confusão, e aí talvez de maneira proposital, que fazem com que isso aconteça, que as pessoas entendem que regulamentação é igual a censura. É, bem Uma diferente. coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Você regulamentar os meios de comunicação, uma TV, por exemplo, com as suas obrigações, não é que você está censurando uma TV, você está regulamentando para que existam regras e essas regras sejam regidas, a lei esteja também valendo para esses meios de comunicação. E aí, colocando as plataformas junto, é isso, basicamente. Não é que ninguém vai ser. Você não vai ser censurado por dar a sua opinião, desde que ela não seja um crime. É a regra básica da sociedade, É, é das é redes basicamente isso. sociais. É basicamente isso. E é isso que eu entendo, assim. Eu acho que eu entendo que elas são incríveis, são, meu, trocas, conhecimento que você tem ali, um negócio absurdo como a gente nunca teve na história da humanidade. Conheci muitas pessoas legais na nossa área Muito. também. E assim, a tecnologia propicia isso, você ter trocas de cultura, conhecimento, conhecer outras pessoas, trocar conhecimento na sua área profissional. Isso é incrível. Porém, tem que ter um limite que permeia as sociedades, para que a gente não possa ultrapassar. E Concordo. acho que a gente que trabalha com o público em geral, acho que a gente sofre bastante com isso, no sentido justamente de as pessoas acharem que é terra de ninguém. É. Apesar de ter uma legislação mínima que as pessoas não saibam e muitas vezes podem até ser acionadas juridicamente com isso. Sim, eu acho a tecnologia ela é muito ampla e muito complexa, né, a Pô, gente sou apaixonado. permeia A gente por é apaixonado. todos os lados, a gente fala de regulamentação, a gente fala desde o ce pare porque a gente fala tecnologia, é o celular que está no seu bolso, é o LED que está aqui no nosso Tudo. cenário, tudo, tecnologia é a nossa vida. Eu, por exemplo, tenho uma área que eu sou que eu gosto muito de não cubro tanto porque é muito específica para o público que eu atinjo, que é a área de saúde. Cara, você vê a robótica ali para fazer uma cirurgia, o Apple Vision Pro, por exemplo, que a gente falou. Sim, médicos usando.
uma loucura, é uma coisa que tá muito, assim, que acontece, que existe muito e que a gente não fala tanto, porque Que na CS também tem uma tem parte, de e é medicina. muito É legal. incrível, eu adoro. É que assim, é tudo muito corrido, mas sempre que dá eu tento passar nessa parte de saúde, porque é assim, tirando a parte que também tem uma parte legal que é de skincare, que tem aquelas máscaras lá que eu adoro, sempre tem uma tecnologia ótima, nova lá, mas tem essa parte que é da medicina. A gente fala de medicina, a gente fala de agro. Agro é a coisa mais tecnológica que existe. Total, hoje o agro, se você pega uma colheitadeira, É não absurdo. pra onde a gente foi, mas é verdade. Se a gente pega uma colheitadeira hoje no campo, ela é tão precisa, tão tecnológica que as pessoas não fazem ideia. Uma cabine de uma colheitadeira, bota lá! A gente vai fazer um dia um conteúdo aqui no JK só de focado no agro. Uma colheitadeira, não só de questão de GPS, Não? mas uma questão de autonomia. O cara, para controlar a colheitadeira, ele tá ali simplesmente como supervisão. Porque a colheitadeira ela tem já a área específica de colheita dela, onde ela vai fazer um rastreio com auxílio de um drone que já fez o rastreio através de um tablet, ou seria um tablet, basicamente uma plataforma ali. É um negócio impressionante. Gente, é gigante. É por isso que eu falo que se deixar o nosso papo aqui vai Vai longe. longe. Mas eu queria aproveitar os nossos últimos minutos para trazer umas dúvidas de um quadro que a gente tem aqui, ó, chama Neuratec. Você tem a sua Neuratec? Você deve ter a sua, né? Mas hoje eu vou trazer aqui algumas que foram selecionadas pela nossa equipe Manda. para saber a sua opinião, para ver se você dividir essa neura com a galera que está assistindo a gente. Fica o convite, inclusive, para você enviar a sua dúvida, a sua neura, o que não sai da sua cabeça de tecnologia, que eu posso perguntar para o nosso próximo convidado ou convidada. Olha, curiosamente, a primeira é o futuro da saúde digital. Estávamos falando sobre isso. Só que agora a gente vai para um lado um pouco mais complexo. O futuro da saúde digital. Até onde é seguro confiar em diagnósticos feitos por IA? Você que é um homem que usa bastante chats. Uso muito e claro que já tentei fazer meu diagnóstico via IA. Já fazia com o Google, né? As pessoas. Já, normal, as pessoas já faziam isso. Eu acho que até quanto é seguro, eu acho que te ajuda a conhecer um pouco mais ali, talvez, uma patologia e tudo mais, a te buscar e filtrar um caminho a seguir, mas não tem como. Não tem como você abdicar da orientação de um profissional que estudou exatamente aquilo, mesmo porque tem peculiaridades, e a área da saúde começa com você. Você não é igual a mim. O ser humano como um todo já é muito diferente. E as patologias que acometem as pessoas agem de maneiras diferentes. Então não dá para a gente achar que uma febre, ou um sintoma tal, porque a IA vai te dizer que pode ser isso ou aquilo. Eu acho que é muito importante, primordial, você buscar o conhecimento de um profissional. Eu acho que além da IA, os dispositivos como relógios, anéis que monitoram ali, gente, isso é para você ter uma noção no seu dia a dia. Nunca pode ser considerado trocar um exame médico. Tanto seu smartwatch com um ecocardiograma, ok, pode te ajudar. Como já ajudou, a gente tem notícias de pessoas que já foram ajudadas por isso. Mas não fazer um ecocardiograma. Exato, não confia que está tudo bem no seu relógio, que está tudo bem, ok? Quanto custou seu relógio? Quanto que custa uma máquina de ecocardiograma? Uma ressonância magnética. Não é só um exemplo. Mas é só um exemplo de tipo, uma máquina de ressonância. Não é caro, né? Uma máquina de ressonância magnética. E além disso, é uma outra a coisa. Tecnologia, é muito legal essa tecnologia. Gente, eu acho muito maluco, até taquicardia de pensar. Mas eu acho que isso também vai para a saúde mental, né? Porque tem muita gente fazendo terapia. Como se fosse psicólogo, gente. Não, exatamente. Primeiro, a inteligência artificial pega o seu viés. Se você está alimentando ela com as coisas que você gosta, com as perguntas que você faz, e aí você vai fazer uma terapia, ela vai querer te agradar, gente. E não adianta você vir com um prompt lá e falar assim, não. Haja como se acabado de se formou em psicologia em Harvard. Não é assim. Não é assim, mas ótimo ponto. A segunda neura do programa de hoje é a seguinte: o metaverso, ou a Web3 aí como um todo, morreu ou está apenas descansando? Brincadeira, mudando de forma. Eu acho que sempre muda de forma. Os óculos de realidade aumentada vieram, fugiram, sumiram, e por isso vai. Tem algumas tecnologias que nós ainda não estamos prontos, não temos ainda a tecnologia adequada para um consumo em massa. Eu acho que é um exemplo. Acho que é um exemplo. Igual TV 3D, cinema 3D. Sabe? Colocar um óculos em casa, gente, né? Algo desse tipo. Febres vieram, sumiram. Acho que é As coisas vão se lapidando, eu acho, né? Sim. Também acho. Metaverso. Melhorando. E só uma coisa de medicina, acho que nanotecnologia e medicina, cara. Amo. É incrível. Gente, Sentindo. Explorem. Quem sabe a gente não faz um programa aqui só sobre isso, traz algum especialista para falar com a gente aqui, a gente bate papo. Já fico imaginando aquele robozinho lá. Gente, hoje em dia você vai fazer uma cirurgia só um buraquinho, lembra antigamente? Isso. Era... Cara, vamos longe. Nosso TDAH não... Não, vai longe aqui, gente. 2 comunicadores.
Agora falando de wearables, a moda dos relógios, anéis inteligentes, é só um hype ou estamos caminhando para um corpo hiperconectado ou quase ciborgue com produtos como o Neuralink, inclusive, que foi citado? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o smartwatch, né, nesse momento. E aí, eu acho que não é todo mundo que usa, não é todo mundo. Eu acho que ainda tem a maioria das pessoas ainda não usam, mas pegando o meu uso das as pessoas próximas e tudo mais, eu acho que esse é algo que já veio para ficar. Que é monitoramento de maneira geral da sua vida e com praticidade. Aí mudando a vida. Sim. Traz praticidade para algumas coisas que eu acho que a gente já está num nível de tecnologia de usar os wearables que já não tem mais volta. Concordo. E eu acho que as bands, que são aquelas menorzinhas, que são só a pulseirinha, ajudaram muito a popularizar, porque elas são mais em conta, você acha modelos muito mais baratos, e eu acho que estimula, mais uma vez, não substitui nenhuma ida ao médico, mas eu acho que ajuda a ter rotinas mais saudáveis, porque você vê ali, pô, eu só andei isso hoje. E aí, quando você fala de uma band, você consegue monitorar os passos, mas você vai para um relógio, ele fica, levanta aí, você tá muito tempo sentado, levanta. E eu obedeço, que eu falo, ok, vou ler todo Qualidade do sono, né? O negócio Eu sou impressionante. apaixonada por isso, Eu também gente. sou. E aí eu quero Fico vendo meu score. vencer. Eu quero vencer. Eu falo, eu quero ter um bom score. A gamificação das coisas é um Exato. negócio que é muito legal, eu acho, assim. Exato. Que é uma coisa. E aí, lógico, porque eu sou suspeita a falar por gostar de game, mas faz com que crie nas pessoas essa vontade, esse desejo. De ganhar, exato. E cada marca tem o seu jeito, né? Samsung, por exemplo, não sei se você já chegou a testar, mas eles têm um animal do sono. Sim, eu sou um leão. Muito legal. Eu Gente, tinha um pinguim. eu sou um pinguim. Você era um pinguim? Eu sou pinguim sempre, que dorme pouco, mas tá tudo bem. E aí, Eu era um leão. é muito legal, porque você fica, eu quero ver, e aí você quer melhorar, você quer sair daquele negócio ruim. A Huawei tem um watch face, né, um fundo de tela ali do relógio, que ele vai mudando de acordo com o seu humor. E aí é um pandinha. Ou um gatinho. Tipo, se você tá de mau humor, ele fica bravo, vermelho. bravo. E aí, se ele tá bem, tipo, você tá bem, você tá feliz, ele vai lambendo a tela. Eu fico, meu Deus, eu não quero deixar meu gato triste. O que você acha? E acho Tamagotchi. interessante, porque os rings, por exemplo, dão uma facilidade até, porque às vezes as pessoas não querem mesmo dormir com relógio e tudo mais. Porque o ring é mais fácil, você coloca o ring pra dormir, fica lá na cabeceira, e é uma coisa de hábito. Porque até pouco tempo, e aí com os carros autônomos, os carros elétricos agora sofrem um pouco disso, que é o... Meu, onde já se viu? Eu não vou botar todo dia o meu relógio pra carregar. É hábito. É hábito. Vai Você tomar já banho, já liga? deixa. Você liga de colocar seu relógio pra carregar? Já tem horário, vou tomar banho, já deixa ele ali É uma carguinha. natural, vira normal. E as pessoas achavam isso um absurdo. Entra na sua rotina e vai embora. Gente, eu tenho quantidade de carregadores. Eu tenho também. um carregador, cada um é diferente. Pra esse do óculos, um pro relógio, um pro anel, e eu testo anéis diferentes, um pra cada anel, porque não funciona no mesmo. Pro óculos em si, eu ando com uma penca de carregadores. E cabos? Então, gente, Pelo menos agora deram uma unificada em USB-C USB-C. aí pra todo mundo, que deu uma melhorada. salva, mas assim, queria que tudo fosse uma coisa só, mas né? Mas se você precisar de um cabo, tem na minha mochila. Tem todos. Tem Lightning, tem USB-C, USB-A, USB, o que você quiser. Tudo é sobre marketing também, né? As marcas não vão querer deixar tão simples assim a nossa Exatamente. vida, né? A gente sabe, mas esse é um papo para um outro episódio. Vou ter que me despedir aqui do nosso grande convidado. Muito obrigada, Luciano. Foi Obrigado a ótimo. vocês, adorei o convite aqui. Estaremos juntos sempre aqui no Chatacá, falando sobre tecnologia, sobre inovação, sobre futuro, principalmente, que eu acho que uma galera gosta de falar sobre futuro. Eu gosto bastante. A gente vai estar sempre aqui e a Joy cobrindo os principais eventos no planeta Terra, enquanto eles existirem. Estou indo ver robôs, inclusive, esse final de semana, hein? Legal. Aproveita e deixa o convite pra galera seguir nas redes sociais também, o Chatacá, que você tá sempre por lá trazendo resumos de notícias, trazendo algumas coisas mais quentinhas, né? É isso, porque no Chatacá, não só no Instagram, mas no nosso chatacá.com.br, a gente tem um pouco de tudo pra você lá, inclusive essa coisa de lifestyle que a gente tanto gosta. Eu tô toda sexta-feira com o Chatacá News aqui, trazendo um pouquinho do resumo do que a gente viu de melhor durante a semana, mas é claro que você e os nossos outros parceiros estão sempre com conteúdo lá sobre tecnologia. Então sigam que sempre terá novidades, viu? Muito obrigada mais uma vez, Luciano. Valeu, Beijo Joy. pra você aí de casa. Até a próxima, hein? Tchau, Se tchau. inscreve no canal.